Amados, como eu disse, hoje nós daremos continuidade à nossa segunda de primeira, e o tema hoje é o Espírito Santo no processo de salvação do crente. Eu fiz alguns slides, eu gosto de trabalhar quando tem oportunidade, porque a igreja consegue acompanhar aquilo que a gente vai falando, e é tanta informação, né, que a gente acaba perdendo um pouco, e lembrando também que o material está disponível para quem quiser após o nosso estudo. Então, o tema de hoje é Espírito Santo no processo da salvação do crente. Nós vamos perceber que em todo o processo, porque a salvação em si, ela traz algumas características, algumas etapas que nós passamos durante esse processo. Algumas delas se dão de caráter imediato, outras se dão no decorrer, do nosso processo de salvação. E é disso que nós iremos falar nessa noite com a ajuda do Espírito Santo, porque ele tem o papel primordial nesse processo. Só que antes de eu começar a adentrar diretamente no processo de salvação, eu gostaria de tratar um pouquinho sobre o estado de depravação do homem. A doutrina do pecado, bem resumidamente. Por quê? Porque quando nós falamos em salvação, o pecado é o que puxa esse carro. O pecado é que puxa. Então é importante nós conhecermos o estado de depravação do homem e algumas das consequências da queda. Nós sabemos que o homem pecou lá no Éden, o pecado acabou adentrando, e com o pecado vieram algumas consequências. Essas consequências atingiram toda a humanidade, tudo aquilo ou boa parte de tudo aquilo que foi criado por Deus. Então, eu quero começar falando um pouquinho sobre as consequências sociológicas. As consequências sociológicas traz dentro daquilo, quer dizer, algo relacionado àquilo que nós vivemos dentro da nossa sociedade, que nós vemos nos dias de hoje, ficamos muitas das vezes escandalizados, e às vezes nós não entendemos que isso é consequência do pecado. É claro que nos justifica, mas muito do que nós vemos hoje na mídia ou no nosso dia a dia e nos escandalizamos, a raiz disso é a consequência do pecado. O exemplo disso é a divisão do homem em si mesmo. Os conflitos que nós temos com nós mesmos. Quem está da área da psicologia, né, igual o pastor Jorge, trata muito sobre esse assunto. E os conflitos internos acaba se tornando o nosso pior inimigo no nosso dia a dia. Quando nós não conseguimos dominar as nossas emoções, quando nós não conseguimos colocar a razão em prática, isso acaba trazendo consequências para as nossas vidas. Existe também as carências humanas e a falta de amor. Nós observamos tantas pessoas aí odiando-nos uns aos outros. A Bíblia recomenda amarmos uns aos outros, mas o que nós vemos muito aí é pessoas odiando uns aos outros, né? Tudo isso é consequência sociológica do pecado. Os conflitos do homem com o seu semelhante, os conflitos entre os casais. Deus criou o casal lá para que eles estivessem em harmonia, para que eles pudessem caminhar junto. E muitas das vezes há os conflitos entre os casais. E normalmente esses conflitos desencadeado por algum problema, por algum pecado, ou pela falta de controle, pela falta de domínio próprio. E tudo isso tem a sua raiz também na consequência do pecado. Existem também as consequências antroecológicas e ecológicas. Irmão Cleber, mas por que está falando sobre isso? É para que você entenda a condição do homem, para que o homem a qual Jesus alcançou, para que você entenda a condição do homem após o pecado, a qual foi salvo por Jesus Cristo. A consequência antroecológica quer dizer o relacionamento do homem com a natureza, né? Os conflitos do homem com a natureza. Maldita é a terra por sua causa, ela dará espinhos e ervas daninhas. Nós sabemos que o jardim, tudo que foi criado por Deus, foi criado bom. Deus viu o que ele havia criado e viu que era bom. Mas quando o pecado adentrou no mundo, as consequências vieram não somente sobre o homem, mas também sobre toda a terra, né? Então, as consequências antropológicas e ecológicas. Existem também as consequências teológicas, né? O conhecimento do mal,
O homem foi criado perfeito. O homem foi criado para viver eternamente. Quando o homem pecou, o que foi ordenado que se escondesse lá no jardim? A árvore da vida. Porque se o homem, após ter pecado, comesse da árvore da vida, ele seria um pecador eterno. Já pensou? Um pecador eterno? Conviver alguns anos já vive, né? Imagina eternamente. Outra consequência teológica é a interrupção da comunhão com Deus. Quando o homem pecou, houve uma separação entre Deus e o homem. Deus sempre visitava o jardim ali para ter um relacionamento com Adão, mas num certo momento ele desceu. Adão, cadê você? Cadê Adão? Ninguém mais via Adão. Adão estava lá escondido no meio de uma moita, porque descobriu que estava nu e teve vergonha. E a partir dali, houve esse afastamento entre Deus e o homem. Por isso que há a salvação. Nós vamos ver mais adiante. Deus passa a punir o pecado com dor, sujeição e sofrimento, e também a morte. O homem foi criado para ser um ser eterno. O homem foi criado com o objetivo de glorificar a Deus, né? Mas por consequência do pecado, a morte acabou adentrando, e por fim as consequências espirituais, né? Ou a consequência espiritual. Qual foi essa? Foi a separação entre Deus e o homem. Olha o que Paulo fala ilustrando isso em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 13. Paulo disse que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. E no versículo 23, ele diz que todos pecaram e que destituídos, separados, expulsos foram da glória de Deus. O homem não tinha mais condição alguma de buscar a Deus por si mesmo. Ele toma a iniciativa de reconciliar-se o homem consigo mesmo. Aí nós adentramos no processo da salvação. Então nós entendendo a condição do homem no pecado, nós passamos a valorizar mais a salvação da nossa vida. Nós passamos a valorizar mais o que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário, nos substituindo numa cruz que era nossa, sendo pregado, recebendo uma coroa de espinho que na verdade era nossa, e sendo transpassado por uma lança que estava apontado para nós. É a morte substitutiva. Ele nos substituiu naquela cruz e morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida. Pastor Kleber, é muito interessante essa introdução para que a gente não perca a ideia do pecado, né? Que a gente possa olhar para o mundo e ver que o que acontece à nossa volta, que os enredos de carnaval, que todas as dinâmicas que acontecem, das defesas de pautas de grupos específicos, são fundamentadas no pecado, né? E a gente tem, às vezes, uma ideia romântica, uma ideia cristã romântica, de que o Brasil é do Senhor Jesus, Tremembé vai ser toda de Cristo. E isso não é verdade, né? Embora o Senhor tenha oferecido o resgate para todo ser humano, todos foram colocados debaixo do pecado, né? E o livre-arbítrio é que nos dá essa possibilidade de sair desse mundo de pecado e vir para Cristo. Então, nós temos que olhar para o indivíduo fora do contexto da nossa fé, na ignorância espiritual, né? Ou mesmo na escolha pessoal de viver dissolutamente. Tem gente que faz a escolha: eu quero ser assim, eu vou continuar. Quer dizer, é claro que vai ter consequências, né? Então, é muito bacana trazer essa informação, e é um tema que talvez a gente trabalhe mais à frente, a hamartiologia, que é a doutrina do pecado, para que se tenha um entendimento mais coerente acerca disso. Tem gente que, de repente, porque, acordou de mau humor, diz que pecou contra o Espírito Santo, não tem mais perdão. Eu tenho uma situação de um jovem que ele acredita até hoje que ele não tem mais perdão. Está na igreja, mas não se sente perdoado, porque ele acha que pecou contra o Espírito Santo. E para dizer que não foi? Né? Isso é uma outra questão que precisa ser trabalhada. Então, muito bom essa informação inicial, para que a gente valorize o processo da salvação.
né? Fomos alcançados, não somos melhores do que ninguém. Não temos assim mérito nenhum nisso. O mérito é dele. Tudo é pela graça do Senhor. Boa colocação do pastor Jorge, porque aquele que conhece as Escrituras, aquele que procura se dedicar ao estudo sistemático das Escrituras, ele jamais vai ficar escandalizado quando ele vê essas coisas acontecendo. Porque ele entende que tudo isso faz parte. Isso não é exclusivo dos dias de hoje, sempre houve banalização. No período intertestamentário, um sujeito chamado Antíoco Epifânio, ele pegou uma porca para sacrificar no altar de sacrifício de Deus, profanando o templo. Isso era a coisa mais horrível para o judeu, porque o porco para o judeu é um animal imundo. Então sempre houve essa profanação. O que nós devemos separar é o santo do profano, e nós observaremos essa separação que há à medida em que nós conhecemos acerca da palavra de Deus, né? Então, esse é o objetivo, trazer uma reflexão a cada um de nós, a condição que nós estávamos, a condição que o mundo está, o mundo literalmente cego para as coisas do alto, e só tem uma forma de eles mudarem esse conceito, que é através de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo os alcançando, é a salvação. A salvação, porque a salvação é muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. A gente tem uma concepção de salvação, levantei a mão para Cristo, estou salvo. Não é bem assim, né? E nós vamos trabalhar esses processos. Em Romanos 5, versículo 8, Paulo diz que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi o que o pastor acabou de dizer aqui. Não foi nós que buscamos a Ele, mas foi Ele que buscou a nós. Não foi nós que escolhemos a Ele. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. A Bíblia fala que Ele nos buscou quando ainda nós éramos pecadores, quando nós estávamos atolados no pecado, quando nós nem pensávamos em Deus. Ele apontou para você, se revelou a você, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e com o coração quebrantado, Ele te trouxe a presença de Deus, de maneira que você pode se converter ao Senhor, entregar a sua vida a Jesus. Toda a obra da salvação é do Senhor. E em João capítulo 15, versículo 6, Jesus disse que preste atenção nesse texto, que muitas das vezes alguma coisinha passa desapercebido ali, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Perceba que ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai. Ele apontava para ele mesmo, se referindo como Deus. Ninguém vem ao Pai, eu e o Pai somos um, ele disse, né? Então, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As pessoas procuram a religião, procuram a salvação por meio da religião. Tem pessoas que procuram se salvar por meio das práticas das boas obras. Tem pessoas que procuram se salvar por meio de vãs filosofias. Mas tudo isso não tem poder para nos conduzir a Cristo. Jesus disse que ninguém vem ao Pai a não ser por meio dele. Jesus é o único, não é outro. Ele é o único caminho que pode nos levar a Deus. Então, o processo da salvação... Isso. Fala para não me perder. Entre Deus e os homens, verdade. Jesus Cristo, homem. Perceba que não é Deus, Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador entre nós e Deus. A obra do Espírito Santo começa quando a pessoa reconhece a sua culpa diante de Deus e vai crescendo a cada etapa subsequente. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando o Espírito Santo abre o nosso coração para entendermos, para compreendermos as verdades de Deus, dar-se início ao processo de salvação. E esse processo, ele se desencadeia de uma forma crescente e subsequente. Nós vamos passando por algumas etapas que fazem parte da salvação, né? E vamos lá.
Ao mesmo tempo em que o Espírito, não vou adiantando, né? E perde a graça. E dá tempo de ficar falando, dá vontade de ficar falando, mas daí, né? Ao mesmo tempo em que o Espírito Santo nos bativa no corpo de Cristo, que é a igreja, já quero fazer um parêntese aqui, né? Houve na nossa escola dominical de domingo, nós estávamos falando sobre um assunto e entramos nesse assunto. Para quem não sabe, meus irmãos, existem vários batismos na Bíblia, né? Mas às vezes há uma confusão acerca do batismo com o Espírito Santo entre igreja pentecostal e igreja reformada, né? Igreja considerada tradicional. Não é que eles não creem no batismo com o Espírito Santo, eles creem no batismo com o Espírito Santo, mas diferente do que nós cremos. Eles creem que o batismo com o Espírito Santo se dá no momento da conversão. A pessoa se converteu, ela já é batizada com o Espírito Santo, e eles não creem que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Eles não creem nisso, né? Inclusive, eles veem o falar em línguas como um dom, mas que esse dom era só vigente nos primórdios da igreja, e que depois que se fechou o cano das Escrituras, acabou. São os chamados cessacionista, né? Logo eu que não sei falar o F direito, tem que falar essas palavras difíceis, né? Os cessacionistas, né? Aqueles que não creem na atualidade dos dons. Eles creem que Jesus cura, eles creem, mas de que forma? Deus usa quem Ele quiser na cura, não que o dom seja específico de alguém, mas esse é um outro assunto lá para frente. E nós cremos que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos batizados no corpo de Cristo, que é a igreja. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Então nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E o batismo com o Espírito Santo é uma ação subsequente à salvação. Alguns têm o privilégio de, no momento da conversão, também já ser batizado com o Espírito Santo. Mas outros não são batizados com o Espírito Santo no momento da conversão, então tem que buscar o batismo com o Espírito Santo para que ele possa se fortalecer, né, receber poder para poder fazer a obra de Deus. É só um parênteses lá, né? Então, instantaneamente, nós somos lavados, santificados, justificados, mediante o poder do Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós somos batizados no corpo de Cristo, que é a igreja, e no mesmo instante nós já fomos lavados, santificados e justificados mediante o poder do Espírito Santo. A salvação, ela se desenvolve em pelo menos 5 aspectos. É disso que eu estou querendo falar, né? Conversão, justificação, regeneração, santificação e, por fim, a glorificação. Olha que coisa interessante. Então, todos esses 5 aspectos fazem parte da nossa salvação. Alguns acreditam, como eu, que a salvação se dá em 3 estágios diferentes. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, né? O crente foi salvo da culpa e da penalidade do pecado. O castigo que estava sobre nós foi retirado. Pelos nossos méritos, não. Pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós éramos devedor para Satanás. Cristo foi lá e pagou o preço pelos nossos pecados, de maneira que agora a culpa e a penalidade, o castigo, existem 3 tipos de morte na Bíblia, né? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. Todos nós. Davi fala que em pecado me concebeu minha mãe. Então nós nascemos mortos espiritualmente e já precisando do perdão de Deus para as nossas vidas. Já precisamos do perdão de Deus para as nossas vidas. Então o crente, ele foi salvo da culpa e da penalidade do pecado. E o crente está sendo salvo do hábito e do poder do pecado. Porque sabe aquele pecado de estimação? Nós tínhamos o hábito de falar palavrão, nós tínhamos o hábito de fazer coisa errada, nós tínhamos tantos hábitos ruins, e após a nossa genuína conversão, esses hábitos vão sumindo da nossa vida. Nós vamos deixando para trás esses hábitos e o poder do pecado. O pecado tinha poder sobre a nossa vida. A palavra-chave sua aí é genuína
conversão. Guardem isso, hein? Eu vou chegar lá, é porque o espaço não dava para colocar, mas pensou igual eu, é de Deus esse negócio aí. É a genuína conversão, por quê? Porque existe a falsa conversão, né? Qual que é a falsa conversão? Se der tempo a gente fala um pouco sobre ela, né? Vamos falar sobre a conversão genuína, que daí, sabendo da genuína, você já elimina a falsa, né? Então o crente, ele está sendo salvo do hábito, do poder do pecado. Tudo aquilo de mal que tinha domínio sobre a sua vida, vai sendo retirado, e o crente será salvo do que? Da presença do pecado. Quando que o crente será salvo da presença do pecado? Quando ele for glorificado, quando ele tiver seu corpo glorificado, aquele corpo que é mortal, se revestir de imortalidade, aquele corpo que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade. Aí não haverá mais possibilidade de pecar, nós veremos ser salvos da presença do pecado e caminharemos em prol da completa conformidade com Cristo, procurando andar segundo aquilo que Cristo espera de nós. Por mais que nós tentamos com todas as nossas forças, e com a honestidade do nosso coração andar, cumprir a vontade de Deus, fazer o que era reto, fazer o que é reto, o pecado que habita em nós, muitas das vezes não nos permite isso. Paulo, ele fala sobre isso, em Romanos capítulo 7, né? Ele fala que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, esse ele fazia. É uma luta constante. Você sabe quando nós estamos na presença do Senhor e nós pecamos involuntariamente, aquilo traz uma tristeza tão grande para o nosso coração, e deve trazer mesmo. Se trazer, glória a Deus, você é realmente crente. Agora, se não traz efeito nenhum, você tem que rever seu estado de conversão. A fé no Filho de Deus, dada pelo Espírito Santo, proporciona a nossa salvação. Sem a atuação do Espírito Santo, não há salvação, não há justificação, não há santificação e não há glorificação. Por quê? O texto que nós lemos, ele é o Deus da igreja. Jesus falou, se eu não for para o Pai, o Espírito não vem, convém que eu vá para que ele venha, e quando ele vier, ele te convencerá do pecado, da justiça e do juízo, ele te lembrará de tudo que eu tenho dito. É ele que é o Deus que atua na igreja, é ele, né? Então nós somos dependentes dele. A conversão, a verdadeira conversão exige de nós uma mudança de comportamento. Aquele verbo ali, eu fiz questão de colocar, exige de nós. Porque não tem como se converter e continuar da mesma forma que era. Não tem como. A conversão, ela exige de novo uma mudança de comportamento, e parte disso é responsabilidade nossa. O que compete a nós temos que fazer. E o que compete ao Espírito Santo, você pode ter a certeza que ele vai fazer. Mas ele só poderá agir à medida em que você se coloca à disposição nas mãos dele, permitindo, literalmente, que ele seja o Senhor da tua vida. Muitos querem aceitar Jesus como Salvador, mas não querem aceitá-lo como Senhor. Muitos querem ser salvos da condenação do pecado, mas não querem obedecer às regras estabelecidas pelo seu Senhor. E não há como recebê-lo como Senhor e não como nosso Salvador. Ele deve ser recebido por completo, e nós devemos permitir que ele haja com liberdade em nossa vida. Quando se ouve a pregação do Evangelho, o Espírito Santo passa a entrar em cena. Como? Primeiro, Paulo fala aos Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, existem vários tipos de fé. Existe a fé natural, todo mundo tem. Só o fato de você sair da sua casa, nos dias de hoje, você tem que ter muita fé para isso, né? Tem que ter muita fé para isso, a fé natural, todos têm. E existe a fé como um dom,
que nós estudamos aqui na nossa escola bíblica dominical e foi falado também na semana passada, aquele que tem uma fé sobrenatural, aquele que crê algo que não é comum as pessoas crerem. E existe a fé salvífica, a fé que salva a pessoa, a fé em Cristo, e essa fé, ela é dada por Deus, ela é dada pelo Espírito Santo. Então, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem por ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E João capítulo 16, versículo 8, fala que ele é quem nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então a fé, para ser salvo, vem de Deus, é dada por Deus a nós, e quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo também é ele. Então a obra da conversão, ela é de Deus, os atributos é tudo de Deus, o nosso trabalho é crer. Parece que é simples, mas não é tão simples. Porque, e como que a gente descobre se é uma genuína conversão ou não? Simples, meus irmãos. Não pode julgar. Se não pudesse julgar à luz das Escrituras, os fariseus estariam plantando heresias até hoje. Nós não devemos julgar segundo o nosso conceito, mas à luz das Escrituras. Quer saber quando a pessoa salva? É pelos frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. É pelos frutos. Então o que eu faço? Não compete a nós isso. O que nós temos que fazer? Orar, falar de Cristo, discipular, para que haja genuinamente uma conversão. É por isso que muitos dizem que quando Jesus voltar, 50 ele irá tirar a igreja de dentro da igreja. Isso quer dizer o quê? Que há uma igreja dentro da igreja que na verdade o resto não é igreja. Alguma coisa nesse sentido. Então, a genuína conversão, ela passa por esses aspectos. Nós ouvimos a palavra de Deus, é criada em nós a fé da salvação, nós reconhecemos que nós somos pecadores, e nós só o reconhecemos por meio da ação do Espírito Santo que há sobre nós, que passa a atuar em cada um de nós. A conversão é um processo. A conversão inclui ter fé em Jesus Cristo, arrepender-se dos pecados e perseverar até o fim. Amados, nós não somos salvos porque nós perseveramos, meus irmãos. Se nós condicionarmos a salvação à perseverança, a nossa salvação passa a ser por obras. E a salvação é por meio da fé, pela graça, por meio da fé. É diferente, a salvação não é por meio da perseverança, mas a perseverança é uma característica daquele que genuinamente é salvo. Então aquele que genuinamente teve um encontro com Cristo, que reconheceu como seu Salvador, que reconheceu que ele foi pregado numa cruz que estava destinada a ele, que teve uma genuína experiência de conversão, porque tem muitos de nós que não têm experiência de conversão. Não tem. Quando foi essa conversão? Sabe o que eu não sei? Eu estou vindo para a igreja. Nós devemos ter experiência de conversão. Quando nós reconhecemos tudo aquilo que Cristo fez para nós, por nós, nós passamos por lutas, dificuldades, a gente esmurece na fé, a gente desanima na fé, mas o Espírito Santo está sempre ali para nos renovar, para nos avivar, para nos fortalecer. Eu não estou pregando que uma vez salvo para sempre, não, tá? Não confunda as coisas. Eu estou dizendo que o Espírito Santo sempre está ali, preparado e disponível para nos avivar, para nos fortalecer, para nos renovar, para nos colocar de pé, é o tempo todo, Então a conversão de uma pessoa pode ser definida como um ato consciente de uma pessoa que se volta para Deus em arrependimento e fé. A conversão não é algo abstrato, a conversão não é algo a conversão é algo lógico, é algo racional.
Nós sabemos que realmente nós nos convertemos pelos frutos que nós temos apresentado. Eu mentia, procuro não mentir mais, eu roubava, não roubo mais, eu fumava, não procuro não fumar mais, eu usava droga, não fumo mais. Esse foi um aspecto da conversão. Aquelas amizades que faziam mal, que me afastavam de Deus, foram tiradas da minha vida. Hoje há um novo ciclo de amizade. Hoje eu não tenho mais prazer em estar na mesa do pecado, nem na roda dos escarnecedores, mas hoje eu tenho prazer de estar na casa de Deus, ouvindo a tua palavra, glorificando ao teu nome. A minha família às vezes não entende, porque a maioria não é crente, 99% não é crente, acho que só eu que sou crente mesmo lá, né? E quantas atividades tem, eu não posso, vamos, Kleber, não vou poder agora, por quê? Porque eu tenho um compromisso na casa de Deus. Isso é coisa minha, cada um, o maior prazer da minha vida é estar na casa do Senhor. Eu amo ir para Ubatuba, para a praia, amo mesmo, pode me chamar que eu vou, mas o meu prazer maior é estar na casa do Senhor. Eu amo estar na casa de Deus. E eu sei que você também ama, porque não é fácil sair da sua casa numa segunda-feira para vir aqui ouvir o Kleber falar, ouvir o Jeremias falar, né, Jeremias? Ouvir o Jorjão falar. É porque você ama estar na casa de Deus. E às vezes você chega aqui desanimado, triste, abatido, e sai daqui renovado, fortalecido, fortalecida. Isso não é pelas nossas palavras, é a ação do Espírito Santo, né? Observe que há dois movimentos presentes na conversão. Um é um movimento de afastamento do pecado, caracterizado pelo arrependimento. Se houve arrependimento, há afastamento. Arrependimento é diferente de remorso. Judas não se arrependeu. Se Judas tivesse se arrependido, ele não poderia ser salvo? Poderia. Mas ele pegou as moedas, jogou no chão. E o que ele fez? Foi lá pedir perdão para Cristo? Não, ele foi se enforcar. Remorso. A culpa corroeu. Se tivesse se arrependido, tinha sido salvo. Pode ser o caso que o pastor Jorge disse, citou, e outros que eu também já tomei fiéis. Pessoas que não conseguem acreditar, elas não se sentem perdoadas. Não se sentem, acha que o pecado dela foi tão grande, pastor, que ela não é digna de que seja perdoada, e não é mesmo. Não, normalmente a instrução é errada, mas nesse caso ela não está errada, Jeremias, sabe por quê? Porque não é mesmo, ela não é merecedora de ser perdoada, nós não somos merecedores de nada, tudo é pela graça. Tudo é pela graça de Deus. Ele nos amou primeiro quando nós ainda éramos pecadores, meus irmãos. Pela graça de Deus. Quem não conhece a graça, jamais vai entender o que é o perdão dos nossos pecados. Aquele que conhece a graça de Deus entende que ela não é um ato meritório, que é um presente de Deus, um favor imerecido. Ela descansa no Senhor, sabendo que está perdoada, mas embora o perdão dos nossos pecados seja pela graça, um favor de Deus, isso não deve nos levar a continuar na prática do pecado, senão o autor aos Hebreus fala que nós estaremos crucificando o Filho de Deus de novo. E qual que nós temos que fazer? Abandone o pecado. Se afaste do pecado. E muitos de nós estão cheios de pecado de estimação, parece um cachorrinho bem travendo junto assim, não consegue abandonar. Há possibilidade de abandonar, há jeito sim, e o único que pode te ajudar é o Espírito Santo de Deus. Confesse o teu pecado para Ele, vai diante dEle com o coração contrito e quebrantado, confesse as tuas fraquezas, confesse que por você mesmo você não consegue, Ele estará presente na sua vida com os ouvidos atentos e preparado para poder te ajudar a vencer. Pastor Kleber, outro ponto interessante, eu gosto de dar pitaco, você sabe, né? É importante compreender essa dinâmica. Por quê, irmãos? Nós temos muita dificuldade, depois de salvos, muitos de nós, de entender essa graça na vida de pessoas que nós condenaríamos. Falando sobre isso, né?
Você entende? Nós condenaríamos. A gente não aceita que uma Elise Matsumaga seja salva. A gente não aceita que um Guilherme de Pádua, já falecido, possa ter sido salvo. Eu recebi, alguns anos atrás, uma carta do famoso maníaco do parque, dando conta da conversão dele, dando testemunho da conversão. E a gente fala para as pessoas, não, mas esse aí não, esse aí não pode, aquele ali não pode. Quer dizer, nós limitamos muitas vezes a graça. É claro, se você é um ex-isso, ex-aquilo, não pode viver a vida inteira dando testemunho disso. É salvo para viver uma nova vida, né? Mas a graça é capaz de alcançar qualquer um. Certo, pastor Mário? Não tem limite. Não tem limite. Obrigado pela colocação. É verdade, olha a hipocrisia que nós chegamos. O pastor está falando de crente. Crente que às vezes questiona, não, esse aí, irmão, olha para o nosso estado. Olha da onde Jesus nos tirou. Olha aonde ele nos alcançou. Porventura esse Jesus que tirou o Kleber daquela vida que ele vivia não é poderoso para tirar uma Elise Matsunaga, uma Suzane Richthofen, ou quem quer que seja? Irmão, quando Jesus estava pregado naquela cruz, ele estava rodeado de 2 anjos? Era de quem? 2 o quê? Um falou para quê? Para ele, se tu é o Cristo, o Filho de Deus, desce dessa cruz aí mesmo. Né? O outro olhou e falou assim, senhor, não vou parafrasear, fica quieto. Nós estamos aqui reconhecendo o pecado. Nós estamos aqui porque nós fizemos por merecer. Mas esse nada fez. Meu Deus, até me arrepiei. Olhou para Jesus e falou assim, Pai, lembra-te de mim quando estares no paraíso. Jesus olhou para ele e falou, eis que eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se a gente for relatar aqui, né, irmão Jeremias? É verdade, nós não podemos, nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos um fariseu, meus irmãos. Isso é farisaísmo. Nós devemos tomar cuidado para não nos tornarmos um fariseu. A graça do Senhor é poderosa para alcançar o pior dos pecadores. Paulo levantou a mão e falou, eu sou o pior dos pecadores. Aí eu levanto minha mão atrás e falo, não, Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Aí talvez você levante e fale, não, Kleber, eu sou pior que você, eu sou o pior dos pecadores. E é esse, ele veio para os doentes, não veio para os sãos, não. Senhor da glória. Uma outra característica desse movimento é a aproximação de Deus, caracterizado pela ação do Espírito Santo. Então, o primeiro é o afastamento do pecado, caracterizado pelo arrependimento, e o outro é o movimento de aproximação de Deus, caracterizado pela ação do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, meus irmãos, nós já estaríamos perdidos. Ele é que nos impulsiona para estarmos aqui. É Ele, quando nós estamos lá em casa, vai chegando o horário, hoje é dia de culto, hoje é dia de ouvir palavra, eu estou tão cansado hoje, nossa, trabalhei tanto, nossa, eu tive tanto aborrecimento no trânsito hoje, não briguei com a minha esposa, briguei com os meus filhos, eu não vou para a igreja hoje não, mas o Espírito Santo começa a martelar e falar assim, não é aí na sua casa que você vai receber o bálsamo não, levanta, vai para a casa do Senhor, e quando chega aqui Deus tem uma palavra que muda as nossas vidas, e nós nos arrependemos, nos convertemos, pedimos perdão, e continuamos caminhando. Quando isso? 70 vezes 7. Uma linguagem figurada que demonstra que o perdão não tem limite. A conversão produz em nós a iluminação da mente. Nós estávamos mortos nos nossos deleites e pecados. A nossa mente estava cauterizada. Quando nós nos convertemos a Deus, o Espírito Santo a ilumina. É como se acendesse uma luz num ambiente que estava em trevas. Ele ilumina a nossa mente, após iluminar a nossa mente, o pecado ele passa a ser reconhecido como ele realmente é.
como algo maligno, algo que te afasta de Deus, algo que não te permite conviver num ambiente familiar saudável, algo que não te permite viver uma vida plenitude de Deus. O pecado é a única coisa que pode nos afastar do Senhor, é o pecado. O pecado nos arrasta para longe de Deus. Mas que pecado? O pecado não arrependido. O pecado não confessado. O pecado não confessado é pecado não perdoado, e pecado não perdoado gera morte. Isaías diz, capítulo 30, versículo 1, ai dos filhos rebeldes, que tomam conselho, mas não de mim, que se cobrem de uma cobertura, mas não a do meu espírito, e que vão acrescentando pecado a pecado, pecado a pecado. Aí vem Paulo e fala que o salário do pecado é de que morte ele está falando? Lembra as 3 mortes? Morte física, morte espiritual e morte eterna? Todos nós nascemos mortos espiritualmente. E se você morrer fisicamente, morto espiritualmente, você morre espiritualmente, eternamente. Não tem mais jeito. O autor aos Hebreus 9:27 fala que após a morte, que quanto ao homem está destinado a morrer apenas uma vez, e após a morte segue-se o juízo. Não tem missa de 7º dia, não tem indulgência, não serve de nada. Morreu, acabou. A tua possibilidade é enquanto você está vivo. Enquanto você está vivo. Então, a iluminação da mente traz um reconhecimento do pecado, e a conversão nos traz um sentimento de tristeza pela gravidade do pecado, nos causando arrependimento, confissão, abandono e aversão ao pecado. Sabe o que é aversão? É repugnância. Eu repugno o pecado, eu tenho nojo do pecado. O pecado não pode fazer mais parte da minha vida. Senhor da glória, dá de ficar só aqui falando disso, né? Aversão ao pecado. Será que nós temos nojo do pecado? Será que nós odiamos o pecado? Será que o pecado nos causa males? Ele nos incomoda? Será que quando nós pecamos, nós não conseguimos colocar nossa cabeça no travesseiro para dormir? Paulo fala que não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que ele está dizendo lá? Não vai dormir antes de resolver o teu problema com seu irmão. Resolva, porque amanhã você pode não acordar. Não se põe o sol sobre a vossa cabeça, não se põe o sol sobre a vossa ira. Resolva, porque amanhã pertence a Deus. Amanhã pertence a Deus. E quer caminhar de forma saudável? Pecou contra o irmão, pecou contra um familiar, pecou na rua. Tenha a humildade de se desculpar, de pedir perdão. Isso não é se humilhar, isso é hombridade, isso é evidência de que você realmente é um crente convertido, não convencido, um crente convertido. A conversão é o que acontece quando o Espírito Santo desperta aqueles que estão mortos espiritualmente e os capacita a se arrepender e a ter fé em Jesus Cristo. Alguém leia aí, por favor, Colossenses 2:13. E alguém abra aí Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Leia para nós com voz bem alta, quem achar aí, por favor, para me ajudar. Fica com a Bíblia na mão, que agora nós vamos ler alguns textos. Meu Deus, um dia eu vou ser crente de verdade, né? Quando estávamos mortos nos vossos pecados, Ele vos vivificou juntamente com Ele. Ele vos deu vida, meus irmãos. É Ele que te deu vida, Ele te vivificou. Você estava morto no pecado, Ele te vivificou, Ele te trouxe a vida novamente. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais
todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Oh, meu Deus, não preciso nem comentar um texto desse, né? Tem que marcar aí na sua Bíblia. Quando Jesus nos chama para se arrepender e crer nele, ele está nos chamando à conversão. Quando Jesus nos chama para tomarmos a nossa cruz e a segui-lo, ele também está nos chamando à conversão. Após a conversão, o Espírito Santo nos dá uma nova vida, um novo coração e uma nova fé. Alguém leia aí 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26, por favor. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26. Meu, isso é muito sério. Quando nós olhamos para essas pessoas no mundo e às vezes nos escandalizamos, é isso. Eles estão presos pelos laços de... Vou melhorar isso. A vontade deles está presa nos laços do diabo. Eles não conseguem se libertar por si mesmos. Eles estão algemados, eles estão encurralados, eles estão presos. A vontade deles está presa nos laços de Satanás. E só tem um que pode os libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para resumir, a genuína conversão é permitir que o Espírito Santo entre em nossos corações, é se voltar para Deus, é ter uma vida transformada, é nascer de novo, é ser uma nova criatura, e é permitir que o Espírito Santo molde todo nosso caráter e passe a governar toda a nossa vida. É submissão total a Ele. Nós não deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Deus. Paulo disse que agora eu não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Nós passamos a ser morada dele. E após a conversão, simultaneamente, nós entramos no processo da justificação, aceitamos a Cristo, passamos por todo aquele processo de uma pessoa genuinamente convertida, e agora nós somos justificados, né? A justificação modifica a nossa situação diante de Deus. Deus nos enxergava como culpado, Deus nos enxergava como pecador caminhando para a perdição. Deus nos enxergava como inimigos da cruz. Mas quando nós aceitamos a Cristo, Ele muda a nossa condição. O Espírito muda a nossa condição diante de Deus. O termo justificação refere-se ao ato mediante o qual Deus declara os pecadores condenados livres de toda a culpa do pecado e das suas consequências eternas, os declarando plenamente justo aos seus olhos. Pelo sangue de Cristo. Imagine um tribunal. Jesus é advogado, Satanás é o acusador, Deus é o juiz, eu sou o réu. Literalmente se ilustra o que acontece lá. Satanás nos acusa diante de Deus, dizendo que nós pertencemos a Ele e que Ele quer nos levar para a perdição eterna. Jesus intercede como nosso advogado e fala que o preço que nós devíamos para Satanás foi pago por Ele na cruz do Calvário. Olha aqui, Deus, o preço por Ele está pago. Aí Deus observa isso e fala: agora eu te declaro justo, não pelas tuas obras, mas porque o preço foi pago por você. Jesus pagou o preço
que era devedor à cédula, que era contrária à nova cédula, que era imposta contra a nova, a Bíblia diz que ele cravou no madeiro. Ele cravou no madeiro, cumprindo-a, pagando. Hoje o diabo não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Hoje nós pertencemos a Deus, nós pertencemos ao Senhor. E após ser justificado, nós passamos no ato da regeneração. Alguém abra aí Tito capítulo 3, para nós ganharmos tempo, por favor. E alguém abra aí 2 Coríntios capítulo 5, por gentileza. A regeneração é a ação instantânea do Espírito Santo, mediante qual ele cria em nós uma nova natureza interior. É literalmente nascer de novo. O ato da regeneração é como se Deus nos desse um banho. Imagina nós tudo sujo pelo pecado, tudo encardido pelo pecado, e Ele nos dá um banho, nos deixando limpo. Paulo, esse texto de Tito, ele é fantástico. Quem achou, leia aí. Tito capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Vale um glória, meu irmão. Isso é maravilhoso. Leia aí 2 Coríntios 5, 7. Quem achou? Ninguém achou? 2 Coríntios 5, 7? 2 Coríntios 5, 17, perdão. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então ele nos dá um banho, é a lavagem regeneradora do Espírito Santo. O texto diz a condição em que nós estávamos, mas quando o Espírito Santo nos encontrou, ele nos lavou, a lavagem regeneradora do Espírito Santo, nos deixando limpo para o serviço do Senhor. Sendo assim, a regeneração é a ação do Espírito Santo em criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, o transformando em nova criatura, o tornando filho de Deus e o fazendo passar da morte para a vida. Você passou da morte para a vida. E aí você já entra no processo de santificação. A santificação é o processo pelo qual o crente se afasta do pecado para viver uma vida inteiramente consagrada a Deus, desenvolvendo nele a imagem de Cristo. Esse processo de santificação, meus irmãos, é um processo de cooperação entre o crente e o Espírito Santo, que se inicia no momento da justificação. Isto é, Deus vê o crente como santo, ainda que a sua santidade precise ser aperfeiçoada. Esse processo, nós adentramos nele no momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo. O processo da santificação é onde nós nos submetemos à ação do Espírito e ele vai tirando de nós todos os carrapichos. Ele vai nos limpando, ele vai nos moldando. Eu sempre gosto de usar a ilustração do funileiro. Se tiver algum aqui, não me leve a mal, não sou funileiro, tá? É porque um dia eu fui levar meu carro e vi, e aquilo veio na minha mente e eu fiz esse paralelo. Quando o carro bate, há um acidente aí, o carro bate, você leva no funileiro, ele pega aquela parte amassada, pega aquele martelão mais pesado e blá, blá, blá.
depois ele pega mais fininho, dá mais uma batida lá, joga uma massa, vai lixando, depois bate de novo, lixa de novo, bate de novo, lixa de novo, até que a lataria fique igual veio na fábrica, perfeito. E é assim que Deus faz na nossa vida. Ele nos pega como uma pedra bruta, e no começo ele vai batendo mesmo, ele vai ajustando mesmo, ele vai lapidando mesmo, ele vai lixando mesmo, ele vai jogando massa mesmo, e esse processo às vezes é um processo árduo, e muitos acabam desistindo no meio do caminho, porque você se sujeitar à ação do Espírito Santo e permitir que ele te aperfeiçoe a maneira que Deus quer que você seja aperfeiçoado, é um processo árduo, e muitos acabam desistindo no meio do caminho. Mas quando você se entrega literalmente nas mãos do Senhor e permite que Ele trabalhe com liberdade, o processo pode até ser árduo, mas lá na frente você estará preparado para toda boa obra, estará preparado para uso exclusivo do Senhor. Vale a pena passar pelos processos que o mesmo Deus nos submete, porque quando Deus nos submete aos processos, é para nos aperfeiçoar, para nos moldar, é para nos deixar preparado para aquilo que Ele tem, para nos usar lá na frente. Ele jamais colocará algo nas nossas mãos se nós não estivermos preparados para que nós sejamos aprovados por Deus. Primeiro nós devemos ser provados, e tem muita gente que está sendo provado e reprovado pelo Senhor. Isso é um grande problema. E olha só, as Escrituras revelam que devemos almejar e priorizar a santificação, pois a nossa natureza pecaminosa insiste em resistir a este processo. E esse texto de Paulo é aquilo que é um conflito. Ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, isso ele faz. Ele diz que o pecado está sempre diante dele, depois ele fala, maldito homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta carne? Aí ele glorifica a Deus, porque ele entende que não é por ele, mas é pela graça de nosso Senhor. É só Ele que pode nos livrar. O processo de santificação é árduo e às vezes exige de nós um desejo ardente de mudança para que o Espírito Santo possa cumprir seu papel nos moldando até que alcancemos a estrutura de um varão perfeito. E como que isso acontece? Aposto que você está pensando aí, né? Aí vamos lá. Primeiro, rejeitando as coisas mundanas, amando a palavra de Deus, amando as almas perdidas, estando em comunhão com Deus e com os irmãos, adorando a Deus de todo o coração, sendo vitorioso sobre a carne, buscando o conhecimento de Deus, tendo o testemunho interior do Espírito Santo, e tendo um intenso desejo em praticar a justiça. É isso que o Senhor espera de nós. Esse é o processo a qual nós somos submetidos, e dia a dia nós somos provados aqui. Dia a dia o Senhor nos coloca em situações para nos provar, para que nós sejamos aperfeiçoados por Ele, para que nós possamos alcançar o último estágio da salvação, que é o processo da glorificação. Deu nosso horário, os irmãos aguentam mais 10 minutinhos aí? Eu termino. A glorificação é o último estágio da salvação. A glorificação se refere à verdade de que na ocasião do retorno de Cristo, os salvos receberão corpos ressurretos semelhantes ao dele. É nesse momento que nós teremos os nossos corpos glorificados. É nesse momento que os nossos corpos, que é mortal, se revestirá de imortalidade. O apóstolo Paulo foi o que mais falou sobre a glorificação dos salvos. E falando sobre esse processo, o apóstolo acrescenta em Romanos 8,30. E aos que os predestinou, a esses também os chamou. E ao que os chamou, a esse também os justificou. E aos que os justificou, a estes também o glorificou. Perceba que o processo da glorificação é o último estágio. Ele coloca em ordem cronológica para que nós
alcancemos esse estágio. Quando e como ocorrerá o processo da glorificação? A glorificação ocorrerá no dia da segunda vinda de Cristo. Nesse dia, os corpos de todos os santos, de todas as épocas, serão ressuscitados dentre os mortos. E os que estiverem vivos na ocasião do arrebatamento terão seus corpos transformados, de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. E todos os santos receberão um corpo semelhante ao de Cristo. E os ímpios, meus irmãos, todos ressuscitarão? Todos ressuscitarão? Todos ressuscitarão. Só que em ocasiões diferentes. Existem duas ressurreições na Bíblia. A primeira e a segunda. Quem faz parte da primeira ressurreição? Todos os salvos, desde Caim até o último, até de Abel, até Caim, ó. Desde Abel até o último salvo que morrer antes da volta de Cristo ou depois do milênio, que até no milênio haverá a possibilidade de se perder. E quem não será salvo? Quem faz parte da segunda ressurreição? Todos os ímpios. E quando eles ressuscitarão? Lá no final, só para comparecer diante do trono branco. Quando nós entrarmos na escatologia, os irmãos vão entender, até bom dar uma pincelada já nisso aqui. Existem duas ressurreições na Bíblia. Fica fácil para você entender quando você entende que a primeira ressurreição refere-se a crente. A segunda ressurreição só trata de ímpio. Da primeira ressurreição, trata-se todos aqueles que já ressuscitaram desde Abel. Mas por que a Bíblia chama Jesus do primogênito dentre os mortos? Se outros ressuscitaram primeiro dele. Quem ressuscitou primeiro de Cristo? O filho da viúva de Naim. Ressuscitou primeiro que Cristo. Lázaro ressuscitou primeiro que Cristo. E lá no Antigo Testamento? Houve outros que ressuscitaram também antes de Cristo. E por que a Bíblia chama ele de primogênito dentre os mortos? Simples, porque ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Todos os que ressuscitaram lá morreram, mas ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. E todos aqueles que morreram em Cristo e ressuscitarem fazem parte da primeira ressurreição. E os ímpios é desde Abel. Todos os ímpios, desde Abel até o último ímpio que morrer, eles serão ressuscitados. É a hora, já cansado. Desde Caim até o último ímpio que ressuscitar, antes de Cristo julgá-los no grande trono branco, todos eles ressuscitarão sem possibilidade de salvação, mas para receber o castigo eterno, que é o lago de fogo que arde para todo o sempre. E Paulo escreve dizendo que essa transformação ocorrerá num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. E por que nós seremos glorificados? Porque a obra da glorificação removerá de nós todas as fagulhas do pecado e seus efeitos. Após sermos glorificados, estaremos eternamente no estado de perfeição e comunhão com o Senhor. Aquilo que nós almejamos de um dia estarmos com Ele quando nós tivermos os nossos corpos glorificados. Meus irmãos, e tratando de escatologia, quando Jesus vier estabelecer o julgamento das nações, prender Satanás e dar início ao milênio, a igreja estará com ele, reinando, com seus corpos glorificados, sem a possibilidade de pecar. Isso é fantástico. Embora todos os que já morreram sejam ressuscitados, nem todos serão glorificados, apenas os redimidos pela graça de Cristo. Os ímpios serão ressuscitados, mas se levantarão para a condenação eterna e por causa dos seus pecados sofrerão a segunda morte. Enquanto que o corpo mortal é natural e sujeito a diversas limitações e a morte, o corpo glorificado é espiritual e não estará mais sujeito a limitações terrenas. O nosso corpo aqui vai se decompondo, meu irmão.
Ele vai se decompondo. Passou dos 40, falavam para mim, eu não acreditava. Passei dos 40, eu vivo toda hora ter uma consulta marcada, é um remédio para tomar, parece que o nosso corpo, e ele vai realmente se decompondo. O nosso corpo vai se decompondo, mas o corpo glorificado, ele não estará mais sujeito aos efeitos do pecado. Ele não estará mais sujeito às limitações terrenas. Do jeito que nós ressuscitarmos, ou do jeito que nós formos arrebatados, nós estaremos na presença do Senhor. O corpo ressurreto é criado e sustentado pelo Espírito Santo, diferentemente do corpo natural, que é corruptível. O corpo da glorificação é eterno e incorruptível. E para concluir, convém que os crentes, como pessoas genuinamente convertidas, justificadas e santificadas, demonstrem ao mundo perdido que somente Jesus pode salvar e transformar o pecador. Corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, para que lá na frente alcancemos o último estágio da nossa salvação, a fim de estarmos para sempre com o Senhor, com os nossos corpos glorificados. E tudo isso para que então possamos desfrutar para sempre da sua presença, sem jamais sermos assombrados pelo fantasma do pecado, porque lá nós estaremos no estado de perfeição, juntos ao Senhor, servindo a Ele com tudo aquilo que nós temos, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, tive que correr um pouquinho lá no final, mas se os irmãos tiverem alguma dúvida, estamos aí. Tem alguma dúvida? Os irmãos têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Aproveite que o pastor Mário Rosa está aqui, pastor Jorge Antunes. Ficou alguma dúvida aqui, meus irmãos? Foi bem explicadinho, né? Foi os mínimos detalhes, né? Se que deseja material, depois você nos procura, eu mando para você em PDF, tá? Para quem tem curiosidade, a bibliografia está aqui, tá? A fonte de pesquisa, se você depois quiser anotar, adquirir com o irmão Kleber, é bênção. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.